Oi pessoal, eu sou Heloísa Gebara, taróloga, astróloga e terapeuta holística. Hoje eu vou falar de 3 itens muito importantes para uma boa interpretação do tarô. E também vou mostrar aqui um jogo que eu criei para você ver como é que vai ser seu ano de 2023. Bem, pessoal, vai chegando o final do ano, a gente vai querendo saber o que vem o ano que vem, né? Então, cria-se assim uma expectativa. E quando a gente pensa assim no ano que vem, sem querer a gente faz um retrospecto da nossa vida. O que deu certo, o que não deu certo, o que me limitou, o que eu avancei, em que eu avancei, né? E quando a gente começa a fazer essa retrospectiva, a gente vai criando uma expectativa para o ano seguinte. Como é que será? O que me reserva, né? O que vem por aí? Pensando nisso tudo, eu quero falar de 3 itens muito importantes. O primeiro item que eu quero falar aqui é a concentração na hora de você ler o tarô. Na hora que você vai abrir um jogo, principalmente quando a gente abre pra gente. Aliás, tem muita gente que fala assim: eu sei ler para as pessoas, mas não sei ler para mim, eu fico muito confusa. É porque você fica tenso, você fica naquela expectativa, meu Deus, o que vem? Então, o primeiro item muito importante é a concentração. Até porque, hoje em dia, a gente atende muita gente online. Então, quando você vai atender o seu cliente, você que vai distribuir as cartas. Então você tem que ter concentração. Você não pode se distrair na hora que você está embaralhando o deck todo, né? Você não pode se distrair. Como eu vou fazer essa concentração? Primeiro, se você está abrindo um jogo para você, antes de você pensar na pergunta que você vai abrir, você tem que ficar calmo, tranquilo. Eu respiro fundo, me visualizo assim bem, sorridente, mesmo que eu esteja preocupada, que eu esteja triste ou mesmo alegre, mas eu me visualizo assim, sorrindo bem. Daí, então, é que eu vou pensar na pergunta que eu vou fazer naquele jogo. Qual jogo que eu vou escolher? Então, fiz a concentração e aí eu vou embaralhar, distribuir e abrir o jogo e fazer a minha leitura, seja para mim, seja para o cliente. Segundo item, direcionar na pergunta que você quer. Você escolhe o seu jogo antes e direciona toda a sua concentração na pergunta que você quer. Vou ver o meu momento? Abro o momento. Vou ver o meu ano de 2023? Então, concentra bem naquilo que você quer ler. E outra coisa, não adianta fazer assim: vou ver meu ano 2023, se eu vou ter sorte, se eu vou trabalhar, se eu vou estudar, tudo numa coisa só. Não, vou ver aqui essas circunstâncias. Então, é a pergunta direcionada. Terceiro item, previsões. Eu não gosto da palavra previsão. Eu costumo falar as tendências. Porque veja bem, o ano, ou o mês, ou o semestre, ou o trimestre, enfim, o jogo que você está abrindo é muito vasto, né? Então, tem acontecimentos que às vezes fogem do nosso direcionamento. Tem coisas que acontecem que paralisam, tem coisas que acontecem na sua vida que você não espera. Então, eu prefiro falar a tendência, quer dizer, aqueles arcanos estão mostrando a tendência. Como você vai direcionar, aí cabe o seu livre-arbítrio. Como é que eu vou ver aqui o fator aqui financeiro? Está facilitado, mas aí por estar facilitado eu vou gastar. Então, você é que vai fazer as suas próprias escolhas. Nós somos muito reflexo daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, né? Desejamos. Então, nós somos muito reflexos disso. Os arcanos vão direcionar, te dar uma visão ampla do que está para acontecer, mas o caminhar é você. Outra coisa, por exemplo, 2023
eu prefiro abrir um jogo para os 6 primeiros meses, porque você tendo uma visão dos 6 primeiros meses, você pode criar situações favorecendo a você. Agora, quando você põe assim, vou ver meu 2023, fica muito amplo e aí cria aquela expectativa que eu falei aqui no princípio do vídeo. Se é um arcano problemático, você já vai ficar preocupada. Vamos supor, sai um arcano problemático lá para setembro. Olha quanto tempo você vai ficar pensando naquele arcano problemático, que naquele mês de setembro você vai estar vivenciando aquilo, né? Então, eu prefiro colocar para os 6 primeiros meses. Tem pessoas até que fazem para os 3 primeiros meses, né? Eu prefiro colocar assim, vamos ver como é que vai ser os meus 6 primeiros meses de 2023. Então, na minha experiência, desses anos todos dando consulta, funciona muito mais você ver pequenos períodos do que um período enorme. Então, eu criei essa leitura, esse jogo que eu vou mostrar aqui, para vocês experimentarem, tá? Até porque, gente, lembrando, eu vou estar abrindo uma nova turma em março na minha Academia de Tarô Heloísa Gebara, uma formação completa. Então, fica ligado, você que quer estudar tarô, você que quer se aprofundar, você que é amante do tarô, se cadastra no meu site. Vamos lá agora para a leitura do jogo. Então, tendências de 2023, tá? Então, pessoal, esse jogo eu criei para o semestre. Você pode abrir para o primeiro semestre e também para o segundo semestre. Pode abrir para o ano todo? Pode, mas como eu aconselhei, eu prefiro fazer por semestre. Com exceção da casa 0, cada casa vai ter a sua pergunta. Agora, quando houver 2 perguntas para a mesma casa, você vai tirar um arcano para cada pergunta, ou seja, um arcano maior para cada pergunta. Antes de eu explicar o jogo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, na casa 1, o tema é trabalho e carreira. Nesse tema, nós temos 2 perguntas. O caminho que eu estou seguindo vai prosperar? Então, vocês vão tirar um arcano maior para essa pergunta. Neste mesmo tema, temos outra pergunta. Como alcançar meus objetivos? Então, você vai tirar outro arcano maior para essa pergunta. Ou seja, na casa 1, nós temos um tema com 2 perguntas. Então, vamos ter 2 arcanos maiores. O primeiro arcano que você vai tirar é como se fosse um arcano regente para você. Então, você vai vivenciar aquela energia daquele arcano mais atuante, tá? Na casa 1, vamos abrir para a parte profissional. Então, nós vamos ver o trabalho e a carreira. Para esse item, nós vamos ter 2 perguntas. Assim, o caminho que eu estou seguindo vai prosperar? Segunda pergunta. Como alcançar os meus objetivos? Então, como alcançar os objetivos profissionais? Casa 2. Finanças e dinheiros. Então, vão ser 2 perguntas para esse tema. Como estará a minha estabilidade financeira? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Terei sucesso nos meus investimentos? Então, fechamos a parte profissional e fechamos a parte financeira. Agora, nós vamos falar sobre afetos e amores. Então, vai ser uma pergunta direcionada a afetos e minha vida amorosa. Primeira pergunta desse item. Como ficará meu relacionamento afetivo? Segunda pergunta. Vou alcançar meus objetivos? Por que eu criei essas 2 perguntas para a parte afetiva? Você pode ter uma relação afetiva e querer saber como é que vai ficar nesses 6 primeiros meses. Agora, você pode não estar com ninguém, então quer saber se vai alcançar o que você quer. Eu vou alcançar o meu sonho de ter alguém ou uma relação firme, contínua. Então, por isso que eu coloquei esse item. Agora nós vamos para a casa 4. Que eu vou falar sobre saúde e bem-estar.
Essa vai ser uma só pergunta. Quais os cuidados que eu vou ter que tomar para ter um bom equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual? Vamos agora para a casa 5. Família e amizade. Primeira pergunta. Terei harmonia familiar? Segunda pergunta. Como será a minha vida social? Então, por que eu juntei família e social? Porque tem muitos amigos que a gente considera até a própria família, né? Eu digo que a família é aquele que a gente escolhe também, né? Agora vamos para a sexta casa. Muito importante essa sexta casa. Como superar os meus desafios em 2023? Vamos para a casa 7. O que eu preciso desenvolver em 2023? Né? Então, quando eu falo desenvolver, o que eu tenho que aprender? Essa pergunta 7 é até como um conselho, né? O que desenvolver, né? O que eu tenho que aprender? Esse desenvolver, tanto é para as coisas positivas, como é que eu vou desenvolver até meu jogo de cintura para as coisas negativas. Então, minha gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, deixa seu like. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve. E lembrando novamente, em março eu vou começar na minha academia de tarô, Heloísa Gebara, uma formação completa e as inscrições vão dar início em janeiro. Então fica ligado e até o próximo vídeo.